Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus. Seja muito, muito bem-vindo a mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Que bom que você está aqui, que bom que você veio hoje, que bom que você não falhou nessa caminhada, nessa busca. E é claro que a gente se alegra, eu fico muito feliz pela tua presença, glorifico o nome do Senhor pela tua vida. Você que é novo aqui, seja muito, muito bem-vindo a essa rotina nossa de exercitar a nossa fé, de exercitar a nossa busca pela palavra do Senhor. Então, que a gente hoje possa ter um encontro especial com o Espírito Santo, que hoje a gente possa aproveitar essa caminhada com Ele e aprender o máximo que a gente puder, extrair o máximo que a gente puder dele, que é o nosso guia, o nosso instrutor, o nosso consolador, que nos direciona nos caminhos do Senhor. Amém? Então, vamos convidá-lo? Vamos convidá-lo porque eu creio que a intenção dele já está no nosso meio, mas é dar acesso a ele. Quando eu digo convidá-lo, é convidá-lo a dar ao nosso coração, porque aqui ele já se faz presente. Aqui eu creio que ele já se faz presente, mas convidá-lo a acessar o nosso coração, dar a ele a autorização. Amém? Então vamos juntos? Soberano Deus, amado Pai, Espírito Santo, que reina, que é digno de todo louvor e de toda glória. Nessa hora entramos em Tua presença, te agradecendo pela oportunidade de mais um dia de vida, de mais um dia poder desfrutar da Tua graça, poder desfrutar e fazer diferente, Pai, nesta terra. Até a volta de Jesus, Pai, temos muita coisa ainda para viver neste mundo, muitas experiências com o Senhor, buscar muitos que ainda estão caídos pelo caminho. Então nós te pedimos nessa hora, Pai, que a Tua palavra venha ser o nosso guia nesse dia, que a Tua palavra venha nos instruir, nos corrigir, nos tratar, nos refazer se preciso for. Então damos acesso ao Senhor nessa hora, a entrar, a penetrar no mais profundo da nossa alma, no íntimo, no secreto, aonde só o Senhor pode acessar. Fique à vontade, Santo Espírito, mas eu te peço, sendo a Tua vontade, fala conosco. Não o que nos agrada, mas o que necessitamos ouvir nesse dia. O Senhor não marcou esse encontro à toa, o Senhor não direcionou esse vídeo para essa pessoa à toa. O Senhor tem algo para nos entregar. Então fique à vontade, Santo Espírito, eis-nos aqui. Nós viemos para te servir, nós viemos para te ouvir. Amém? Aleluia? Gente, vou ler apenas 2 versículos, mas sempre eu bato nisso aqui. Façam a leitura completa. Amém? Por favor, façam a leitura completa, porque vocês vão se alimentar, vocês vão sair mais fortalecidos com a palavra de Deus e com tudo que o Evangelho tem a nos ensinar. Mas hoje eu quero ler esses versículos lá no livro de Mateus, capítulo 18. O evangelista Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler o 21 e o 22. Mas façam a leitura completa. Aqui é um ensinamento de Jesus acerca do perdão, através aqui da visão, né, da ótica de Mateus. Nós vamos ver alguns trechos aqui muito importantes nesse capítulo, mas eu escolhi esses 2 versículos, só que é muito importante você fazer a leitura dos versículos anteriores para você completar o ensinamento de Jesus. Nenhuma palavra de Jesus tem que ser perdida, todas elas. A gente tem que extrair o máximo que a gente pode delas, amém? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Gente, aqui nós vamos ver Jesus ensinando através de parábolas, é claro, algumas estratégias, ferramentas, alguns comportamentos que nós temos que ter, e o mais importante deles é o perdão. Quando se trata de perdão, é tão difícil falar sobre perdoar, sobre pedir perdão.
mas algo que nós precisamos entender, que é a graça de Jesus, que nos alcança, nos instrui, nos ensina a perdoar. Porque nem o preço do pecado a gente conseguiu pagar. Nem o preço do pecado a gente podia. E Jesus fez isso por nós. Então a gente precisa entender que tudo que a gente faça para tentar agradar o Senhor, para tentar ser salvo, é em vão. As obras boas têm que ser feitas sim, porque nós entendemos que estamos aqui para servir e vamos servir com o nosso melhor. Mas o que salva é a graça de Cristo. É Ele querer nos salvar, é Ele ter a intenção, porque Ele já tem na verdade, mas é Ele dizer assim, ali vai ser salvo. Então, quando Ele dá esses ensinos, quando Ele dá esses comandos, significa que Ele se agrada com essas atitudes. Então isso vai chamar a atenção do Senhor, assim como Zaqueu chamou a atenção do Senhor. Ele quis subir mais alto, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, apesar de já ter gastado tudo que tinha, ela quis fazer algo a mais para chamar a atenção de Jesus. Assim como aquele cego na beira da estrada, ele quis gritar mais alto que pôde para chamar a atenção de Jesus. Assim como tantos outros que tiveram a oportunidade de estar com Cristo e chamaram a atenção dele ali. Quando Jesus nos dá ensinamentos, não são que esses ensinamentos vai nos salvando, os nossos comportamentos, seguir as regras, seguir as leis, vai nos levar à salvação, mas nos aproxima de quem salva, nos aproxima dele. E aí a misericórdia dele ao olhar para nós é que nos salva. Então por que a gente tem que ir contra? Por que a gente tem que fazer tudo o contrário que o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso grande Yahvé nos ensina? Quando a gente vai contra os ensinamentos dele, nós estamos nos distanciando dele. Logo, a graça dele também se distancia, a misericórdia. Porque ele sente, ele vê que a gente não quer ele. Porque quanto mais a gente faz, quanto mais a gente segue os caminhos daquele que a gente quer estar perto, a gente faz para estar cada vez mais perto. Mas quando a gente diz, não quero, a gente faz o contrário para que a pessoa se afaste. Você já percebeu isso? Quando você não quer encontrar uma pessoa e você sabe que todos os dias ela vai almoçar naquele lugar, você vai lá? Não. Então, Jesus todos os dias ia ao monte orar. Jesus nos ensina a ir ao monte orar. Ele nos dá o exemplo, na verdade. Não manda ninguém para o monte orar, mas ele dá o exemplo. Então, é sinal de que é lugar de presença. A gente, como bom entendedor, vai para o monte orar. Jesus nos instrui a jejuar. Jesus nos instrui a ser fortes no deserto. Jesus nos instrui a passar pelo vale com sabedoria. Jesus nos instrui que a palavra é a nossa espada. Porque em todo tempo a defesa dele foi sempre está escrito. Está escrito onde? Nas leis de Deus, nas leis do Senhor. E quando a gente vê o ensinamento sobre perdão, Jesus fala muito sobre perdão, porque ele veio para nos perdoar. Então, ele tem que pregar sobre aquilo que ele veio, mas de uma forma serena. Vocês perceberam como é diferente a forma como Jesus lida com isso? Pedro, ele estava aqui cheio de si. Por que eu escolhi esses 2 versículos? Porque Pedro somos nós. Nós somos muito Pedro nisso. A pessoa vem e bate na nossa cara hoje. Aí você, cheio da autoridade do Senhor, diz, eu te perdoo. Amanhã ela dá um tapa no mesmo lugar. Aí você, pai, é uma prova que eu estou passando. Eu te perdoo. Naquele meio dá o 3º tapa, no mesmo lugar. Aí você diz, filha do diabo. Aí já foi Satanás que mandou para tirar minha paz. Aí já é difícil perdoar. Mas aí você vai indo. Aí chega no número 7, que para o povo hebreu, para o povo judeu, é o número da perfeição. Aí Pedro já está aqui esgotado, achando um absurdo. Ele tem que perdoar 7 vezes a mesma pessoa. E aí ele chega para Jesus todo cheio de si. Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão e eu terei que perdoar? 7? Ele já está achando isso um absurdo.
Aí a gente vê o Mestre, o nosso Senhor, todo sereno, dando uma surra em Pedro, na educação e na paz dele. Jesus mesmo disse que ele é a paz, mas ele veio trazer, por quê? Ele quer causar confusão, conflito? Não. É porque a verdade gera conflito dentro de nós. Porque ela nos confronta, ela nos constrange, ela nos corrige. E Jesus olha sereno para Pedro e disse: eu vos digo mais, Pedro, 70 vezes 7 perdoará o teu irmão. Imagina a cara de Pedro. Não é só 7 não, Pedrinho querido, meu filhinho amado. 70 vezes se for preciso. 70 tapas na cara, um atrás do outro. Você vai perdoar todos. Imagina isso, gente. Aonde que não tem um Pedro dentro de mim e de você? A gente acha isso um absurdo. Porque é difícil perdoar uma vez. Imagina 70 vezes 7. Isso Jesus está sendo bonzinho. Porque ele quer dizer que toda uma vida. Ele quer dizer que, olha, vocês pecam contra mim o tempo inteiro. E eu perdoo. Eu perdoo. Porque não tem nada mais gratificante do que um coração arrependido querendo perdão. Então, se a pessoa se arrependeu 70 vezes, perdoe essas 70 vezes. Sabe por quê? Porque quando você não perdoa, você carrega o fardo. Você carrega o peso do que o outro escolheu fazer. Não foi você que fez. Você não concorda com o que a pessoa fez. Você não aceita o que a pessoa fez. Mas quando você não perdoa, você aceita a dor que ela te causou. Você guarda dentro de você a dor que ela te causou, as atitudes dela, as escolhas dela, as plantações dela. Você aceita guardar isso dentro de você. Só que isso aí é o veneno. E toda a tua estrutura começa a ser corrompida pela raiva, pelo ódio, pela falta de perdão. Imagina se Jesus escolhesse não nos perdoar. Imagina se Jesus optasse em não morrer na cruz. Estávamos todos condenados. Não existiria salvação. Apesar que ainda estamos, até Jesus chamar cada um pelo nome. Nós ainda estamos aqui, na busca incansável pela graça, pela misericórdia e a presença de Jesus. Então, sim, perdoar nos liberta. Perdoar nos direciona para o caminho de cruz. Mas quando a gente nos depara com a cruz, já foi pago o preço nela. Então aqui a cruz vai ser só a salvação. Nós temos horizontal e vertical. Jesus veio para nos dizer que Deus é acessível, que Deus está disposto, que Deus quer nos elevar. É a gente que se afasta do Senhor. É a gente que rejeita a presença dele. É a gente que escolhe não perdoar. É a gente que escolhe guardar mágoas, ser depósito de maldade. Uma coisa, quando você erra contra a pessoa, para pedir perdão a ela. Se você está de todo o seu coração arrependido, peça perdão. Não tenha medo. Como a pessoa vai agir, não importa. Mas você está pedindo perdão. A mesma coisa é o outro lado. Vou falar a contrapartida aqui. Tem uma amiga que fala que eu sou contadora o tempo inteiro. E de fato é minha profissão. Então a contrapartida disso é quando alguém vem pedir perdão para você e você não a perdoa. É a mesma coisa quando você pede perdão para alguém porque você reconheceu o seu erro, tá com o coração quebrantado, se arrependeu, tá pedindo perdão e a pessoa não te perdoa. Você não tem parte mais com isso. Você fez a sua parte. Então a mesma coisa acontece quando alguém erra contra você. Quando alguém faz uma maldade assim que parece ser absurda, que é impossível ao seu pensamento de você querer perdoar essa pessoa. Mas ela se arrependeu. Ela conheceu aquele que redime todos os pecados, aquele que perdoa, aquele que cura, que liberta, aquele que transforma. Ela conheceu ele e vem te pedir perdão. Mas você, distante
do Senhor, ainda que ache que está na presença, mas com o coração trancado. E Deus quer acessar o nosso coração. É ali que Ele faz morada, é ali que Ele pousa. Então, quando você se tranca, a pessoa que conheceu Jesus, conheceu a face de Cristo, se arrependeu dos pecados, veio até você obedecendo o ensinamento de Cristo, e você não perdoa, é você que agora vai estar colhendo a semente que ela plantou. Porque ela já se arrependeu, ela vai fazer a colheita, vai fazer sim, mas é dividindo com você. Porque você não cordou o cordão umbilical ali. Você não destravou. Você continua se autocorrentando, se automartirizando. Então hoje, essa mensagem fala de perdão, perdão na igreja, perdão em casa, perdão no trabalho, perdão nos relacionamentos, perdão na vida, perdão para Cristo. Peça perdão ao Senhor por tudo que você já fez. Seja livre. Sabe, eu já vi perdão curando. Eu já vi perdão levantando pessoas que estavam aprisionadas numa cama, desenganado pelo médico. Eu já vi perdão restaurar casamentos que parecia não ter mais jeito. Eu já vi perdão trazendo pessoas para a presença do Senhor. Eu já vi perdão sustentando pessoas. Eu tenho certeza que você também tem muito testemunho sobre perdão. Mas comece a escrever uma nova história hoje. Quer viver o extraordinário de Deus? Dê acesso a Ele, busque a face dEle, mas dentro dos seus ensinamentos. Se você não se permitir ser ensinado por Cristo, o mundo lá fora vai te ensinar e vai ser um ensinamento torto que te levará à morte. Amém? Então, se essa palavra fez sentido para você, se você é alguém que precisa liberar perdão, essa é a oportunidade. Esse é o momento. Você não chegou aqui à toa, você não está aqui à toa. Existe uma direção de Deus para a sua vida, porque Ele conhece corações, Ele sonda os corações, Ele ouve os pensamentos. Então, Ele sabe exatamente o que você precisa. Então, não se prenda a isso, não se limite. Perdoe, ame, peça perdão. Se rasgue na presença do Senhor. Se humilhe diante dele. Você vai ver todas as coisas fluindo. Amém? Deus é Deus que cura, que liberta. E o perdão aprisiona, o perdão mata, o perdão deixa enfermo a falta dele, né? Se a gente não tomar cuidado. Uma falta de perdão pode destruir toda uma vida na presença do Senhor. Então, que a gente tenha essa direção, que a gente tenha esse entendimento de que necessitamos do perdão de Jesus, assim também perdoar os nossos devedores. Amém? Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, pela vida de cada pessoa que vai estar assistindo e acompanhando esse devocional, que ela possa ser tomada pela tua palavra e venha entender que cada um aqui, cada pessoa que tem se levantado contra nós, que tem investido contra nós, está na mão do Senhor. Não cabe a nós decidir ou ter ódio ou ter raiva ou querer fazer justiça com as próprias mãos. Que a gente tenha esse entendimento de que tudo está no controle do Senhor e cada pessoa está sendo sondada por Ele. Então descanse o seu coração, ouça o que o Espírito te diz hoje, peça perdão, libere perdão e seja livre. Pratique esse exercício de fé. Não fique apenas por esse vídeo. Pratique. Faça a leitura, se alimente ainda mais. Deus é contigo. Amém? Aleluia, gente. Estava aqui até me perdendo aqui nas palavras, porque a gente entra aqui numa presença, eu peço ao Espírito Santo que entre aí com essa presença extraordinária no seu lar também, no seu trabalho, onde quer que você esteja, porque é muito bom sentir a presença de Cristo. Então,
compartilhe essa mensagem, anote, repita se preciso for, mas não deixe de praticar. Amém? Espero você aqui amanhã, gente. Temos um encontro marcado aqui amanhã. Não, hoje é quinta, não, sextou. Até perdi na semana, passou tão rápido. Então, sextou amanhã. Então, eu espero você aqui. Não pode parar, não tem nada de desculpa. É sexta-feira, não tem desculpa. Eu espero você aqui para o nosso encontro diário. Tchau, tchau. Fica com Deus, fica com a paz que excede todo o entendimento. Me ajude curtindo, compartilhando, comentando. Você também está colaborando com o Reino. Tchau, tchau.